Olá, boa tarde. Hoje é dia 27 de dezembro de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários, último programa do ano. Também o ano acabou, né? Último programa do ano no ar ao vivo. E hoje conversamos eu e você. Vai ser um papo direto entre você e eu para falarmos de um ano que foi excepcional no mercado de fundos imobiliários. Vamos discutir o que explica essa melhora, esse aumento de investidores, essa valorização toda do IFIX. Mas também quero te fazer um alerta e te chamar a atenção sobre a questão dos preços e principalmente sobre a questão das ofertas públicas, da flipagem, dos altos rateios. O ano é bom, o mercado é bom, mas tem que tomar cuidado, não é a qualquer preço ou a qualquer custo. Então é isso, vamos bater um papo, eu vou falar dos fatos relevantes, como sempre, daqueles dos fundos com mais de 10 mil cotistas, e depois eu vou fazer uma discussão com você sobre tudo o que aconteceu nesse ano de 2019, nos anos anteriores também, e que nos ajudam a explicar todo o desempenho dessa indústria que foi realmente um ano para ficar na história. Fatos relevantes. No dia 20/12, o Pátria Edifícios Corporativos só anunciou que concluiu a aquisição, aquela que tinha sido já anunciada no dia 28/11, ele concluiu a aquisição de um conjunto no edifício Icon na Faria Lima. Isso já tinha sido divulgado, eu já tinha falado desse fato relevante, mas naquela época vinha lá no finalzinho, olha, ainda falta a due diligence, as condições resolutivas, então agora tudo isso foi superado, bateu o martelo, assinou a escritura e o imóvel é do fundo. Também no dia 20/12, o JSRE, que é o JS Real Estate Multigestão, falando ainda sobre a 7ª emissão de cotas, que também já tinha sido anunciada, mas agora com os detalhes. A emissão é 476, é aquela que é privada, só para qualificados. O preço das novas cotas vai ser de R$ 108,10, com custos da distribuição de R$ 3,24, então o valor total R$ 111,34. Vai ter direito de preferência na proporção de 50%, vai ter sobras, então quem exerceu seu direito de preferência vai receber também direito de subscrever aquilo que sobrar, e a negociação desses direitos somente via escriturador. Então, se você tem direitos, não quer exercer, quer vender para alguém ou quer doar para alguém, tanto faz, você pode fazer, mas não vai ser em bolsa, não vai ser negociando via home broker, vai ter que fazer uma solicitação de transferência de valores imobiliários, e aí isso se faz lá no back-office via escriturador. Dia 23/12, o Rio Bravo Renda Corporativa anunciou que adquiriu mais conjuntos no edifício Parque Cultural Paulista. O fundo já tem imóveis nesse edifício, O valor total da aquisição foi de R$ 36.805.000, e aí o fundo amplia de 9% para 20%, se tornando o maior proprietário individual desse edifício. Se você não é de São Paulo, veio passar o fim de ano aqui, eu sei que muita gente faz isso, vá conhecer a Casa das Rosas e de quebra você vai conhecer esse imóvel. A Casa das Rosas fica na Avenida Paulista, é um passeio legal de fazer, rapidinho também de ser feito, e esse imóvel ele tem de bacana, de icônico, ficar dentro do jardim da Casa das Rosas, O cap rate dessa aquisição é de 7,4% ao ano e o impacto nos rendimentos deve ser de mais 4 centavos por cota. Leia lá o fato relevante completo, o pessoal fez depois do fato relevante, depois do juridiquês, uma apresentação falando do imóvel, da região, dos motivos da compra, bastante detalhe, muito legal. Outro fato relevante da Rio Bravo, mas dessa vez sobre o Rio Bravo Renda Varejo, RBVA11. O fundo firmou compromisso para comprar 6 imóveis por R$ 92 milhões numa operação Sale and Leaseback com o GPA. GPA é o Grupo Pão de Açúcar. Todos os imóveis têm contratos atípicos por 10 anos e o impacto no rendimento dessas operações também deve ser de 4 centavos. Aí tem uma tabela que, para resumir o fato relevante, eu pus só a tabela. São imóveis em São Paulo, São Bernardo do Campo, Campinas, Guarujá, Recife e Brasília. Em todos eles funcionam lojas ou do Pão de Açúcar ou do Extra, supermercados. E aí a gente vê, o pessoal do Renda Varejo esteve aqui semana passada e eu falei que o mercado de fundos imobiliários tem crescido a ponto de entregar cada vez mais aquilo que se espera dele. E se a gente pensar nesses dois fundos de renda, o HGRU no Credit Suisse, que fez aquela operação e comprou também uma série de imóveis alugados para o Walmart Brasil, e agora o Renda Varejo fazendo isso com o Pão de Açúcar, você vê como o fundo imobiliário vai chegando cada vez mais
no país inteiro, em outros segmentos, e entregando aquilo que se espera dele. Porque, por outro lado, também não se espera de um varejista de grande porte que fique empatando dinheiro em tijolo. Quem vive de tijolo é olaria, não é varejista. O varejista vive de comprar produto por um preço e vender por um preço mais caro. Então ele não precisa ficar carregando tijolo no balanço da empresa dele. Uma operação dessa faz sentido para todo mundo, né? Para o fundo imobiliário que vai obter renda e distribuir para os seus cotistas, e para o varejista que vai desalavancar a sua operação, vai melhorar a liquidez e vai poder usar esse dinheiro para contratar mais gente, comprar equipamentos, enfim, para o principal negócio, para o core business do varejista, que não é ficar sentado em cima de tijolo, e sim fazer girar todos os produtos, as mercadorias que ele transaciona. Também tem mais detalhes, fotos dos imóveis, tudo no Fato Relevante. Leia o fato completo aqui. Dia 26/12, o HGRE, o CSHG Real Estate, anunciou a venda dos conjuntos que o fundo tem no edifício Delta Plaza. Uma curiosidade é nesse prédio, eu não sei se o conjunto exatamente pertence ao fundo imobiliário, mas é nesse prédio que fica a CVM aqui em São Paulo, a Comissão de Valores Imobiliários. Então o HGRE vendeu os conjuntos que tinha nesse prédio. O preço dessa venda é 9,42% acima do valor contábil, conforme a última avaliação, e a operação gerou um lucro de 11 milhões, ou quase 12 milhões, ou 27,07% desde quando ele foi adquirido, né? E esse lucro equivale a 1,09 por cota e tem que ser distribuído ao cotista, pelo menos 95% tem que ser distribuído ao cotista. Leia o fato relevante completo, tem sempre mais detalhes lá. E é interessante, né? Porque a gente está numa época de muitas aquisições por causa de muitas emissões de cotas, e eu tenho falado aqui, dando fato relevante, de aquisição de imóvel e tal, e agora falo de uma venda de imóvel. Faz sentido? Faz sentido, é um fundo de gestão ativa, e por algum motivo o gestor entendeu que esse imóvel já deve ter atingido o valor que ele esperava, ou que ele não acredita em mais ganhos de aluguel, ou somente estabilidade ou coisa assim, e resolveu vender o ativo. Obviamente ele vai explicar melhor no fato relevante, não, no relatório gerencial, e a gente ainda vai ter oportunidade de receber o pessoal do CSHG aqui, espero que em 2020. Aliás, muita gente me fala e me pede, pô, leva o Augusto lá do CSHG, leva o Carlos Martins do Quineia, e eu explico para todo mundo que eles virão quando puderem, porque como esses fundos estão fazendo muitas emissões de cotas, uma atrás da outra, o mesmo acontecendo também com fundos da XP Gestão, quando o fundo faz emissão de cota, ele entra em período de silêncio, e aí é melhor não falar com a imprensa, porque a CVM pode suspender essa oferta. Então é por isso que tem sido mais difícil trazer gestores. Assim, o pessoal vem quando tem uma janela, quando tem uma oportunidade. E Credit Suisse, Quineia e XP fizeram muitas emissões seguidas e praticamente não conseguiram falar com a imprensa e não conseguiram vir ao programa Fundos Imobiliários. Mas virão, espero que venham logo em 2020 e estão sempre convidados, não só esses, como todos os outros gestores. Bom, deixa eu falar rapidamente do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online que eu gravei aqui em parceria com Infomani Educação. Ele já tem umas 10 horas de duração, lá no certificado sai 8 horas, mas a verdade é que eu me empolgo, falo pra caramba, e ele já tem umas quase 10 horas de duração. Você vai entender tudo, desde a constituição jurídica de um fundo imobiliário e a segurança que isso te traz, até como funciona o mercado, esses segmentos diferentes, o que é shopping, o que é varejo, o que é galpão de logística, como isso tudo pode compor o seu portfólio, e aí você vai entender como montar a sua carteira de fundos imobiliários, aquela que se adequa ao seu perfil. E, por fim, a gente fala de tributação, como que você tem que fazer para recolher, pagar imposto de renda e declarar o seu imposto de renda. Me encontre por aí nas redes sociais, tá aí todos os meus endereços, e vamos falar do mercado em 2019, que é para isso que a gente veio aqui hoje. Olha essa imagem, que impactante, o número de cotistas, essa informação saiu ontem, dados da B3, datados do final de novembro. Hoje, 27 de dezembro, provavelmente a gente já está falando de um número maior de investidores. São 573.633 investidores em fundos imobiliários, sendo que, olha a evolução de 3 anos para cá. Ó. Em 30/11/18 eram 193 mil. Em
30 de 11 de 17 eram 113 mil. Olha o quanto vem crescendo. E agora, 573 mil, um crescimento de 408% desde 2017. Por que isso acontece, Arthur? Por que tanta gente a mais investindo em fundo imobiliário? Isso é preocupante? Isso é sinal de bolha? Eu vou aqui dar o meu entendimento, as minhas elucubrações, longe de eu ter todas as respostas, mas quero junto com você fazer uma análise disso tudo. O que explica tanta gente nova chegando em fundo imobiliário? Não sou eu, nem nenhum outro educador financeiro que faz isso. O que faz isso é um movimento estrutural, que é queda de taxa de juros e aumento do mercado, aumento do número de emissões, do número de fundos. Olha quantas emissões de cotas a gente teve ao longo de 2019. Deve estar na sua tela aí, ó. Foram 60 ofertas públicas, só das 400, fora aquela 476 que não entrou aqui nesse cômputo da B3. Foram 60 ofertas ao longo do ano e que captaram quase 20 bilhões de reais. Isso traz muito investidor para o mercado. Nas ofertas públicas, muita gente entra. As corretoras, as distribuidoras mandam aviso para toda a sua base de clientes falando da nova distribuição, do novo fundo e tal, e isso traz muita gente para o mercado. O que mais? Por que tem tanta oferta no ano de 2019? Um movimento estrutural da economia, da macroeconomia. Olha o que acontece com a taxa de juros nos últimos 3 anos. A gente abre 2017 com a taxa em 13,75% ao ano e fecha com ela em 7% ao ano. 2018 foi um período mais estável, ó, de 7 no começo do ano, fechou em 6,5%, e aí 2019 começa com todo mundo achando até que a Selic ia subir. Se você buscar lá no site do Banco Central o boletim Focus do começo do ano, das primeiras semanas, a expectativa da maioria dos economistas era que a Selic ia fechar em 8% no final deste ano. E ela fecha em 4,5%, mínimo histórico desde sempre, né? Desde os 7% já era um mínimo histórico, mas que, em geral, os economistas acreditavam que ia aumentar. E o que a gente viu nesse ano foi uma diminuição. E aí, isso ajuda a valorizar tudo quanto é investimento de renda variável. Explica uma parte da valorização. Olha o que acontece com o IFIX no mesmo período. Alta de 18,5% durante 2017, uma alta de 4,8% em 2018, que eu pus em vermelhinho aqui porque isso foi menos do que o CDI no período. Então, apesar de ter sido uma alta, do ponto de vista da valorização não foi um bom desempenho o ano passado, mas foi também um grande ano, 2018. Eu terminei o ano fazendo um programa parecido e falando do quanto foi importante e o quanto o mercado cresceu em 2018, apesar de não ter valorizado tanto. E aí vem 2019, tem uma alta muito expressiva de 31,4% até ontem. Hoje eu vi que está subindo um pouquinho mais e ainda tem pregão no dia 30, se não me engano. Se não tiver, falha minha, mas acho que ainda tem pregão no dia 30. Então a gente vai fechar o ano com uma alta de mais de 30%, provavelmente. Isso é muito expressivo. Para você que está chegando agora, isso não é comum, basta dar uma olhada nesse gráfico. Não é comum ter altas de 30% num ano, seja em fundo imobiliário, seja em qualquer tipo de investimento. Se fosse comum fundo imobiliário subir 30% ao ano, eu já estaria na lista da Forbes entre os maiores bilionários do mundo, né? Basta fazer uma conta simples. Eu estou há 20 anos no mercado financeiro, 10 anos investindo em fundo imobiliário. Se o meu patrimônio crescesse a uma ordem de 30% ao ano, fora novos aportes, eu já seria um dos bilionários da lista da Forbes. Infelizmente não sou, porque não é assim que as coisas funcionam, certo? Vai ter ano bom, vai ter ano excepcional, vai ter ano ruim, do ponto de vista da valorização ou desvalorização das cotas, e isso não é tudo quando se faz um investimento, ainda mais o fundo imobiliário, que a maioria das pessoas investem pensando na constância da renda que vai pingando lá todo mês. Então a valorização e a desvalorização não é que não sejam importantes, mas não é isso que faz do mercado bom ou ruim e de um ano bom ou ruim, certo? Vamos olhar as duas coisas, os dois movimentos. Olha que legal. A taxa Selic está em azul claro e o IFIX está em verde neste gráfico. Então, como eu tinha dito, a gente abre 2017 com a Selic em 13,75 e fecha com a Selic em 7. O que acontece com o IFIX naquele ano? Valoriza 18,5%. No ano de 2018, a Selic quase não mudou de patamar, abriu o ano em 7, fechou o ano em 6,5%.
e o IFIX subiu só 4,8% ao ano, sendo que foram quase que 2 anos diferentes. Ó. Se você conseguir enxergar aqui, deixa eu garantir que você está vendo uma pontinha aqui. Ó. Teve uma queda muito grande, principalmente iniciada em maio de 2018 com a greve dos caminhoneiros. Depois de um período de alta, aí vem uma queda grande e ele recupera ao longo do ano e fecha em bastante alta. Então é quase como se tivesse tido 2 anos diferentes ao longo de 2018. Alta no começo, depois queda grande e uma recuperação, né? E no final, valorização de 4,8. E aí vem o ano de 2019, em que a Selic sai de 6,5% ao ano para 4,5% ao ano e o IFIX valoriza mais de 30%. Peraí, Arthur. Por que em 2017 a Selic sai de 13,75 vem para 7, que é um movimento de queda muito maior, e o IFIX sobe 18,5, e aí quando vem 2019 a Selic cai 2 pontos percentuais, de 6,5 para 4,5, e a alta do IFIX é muito maior, é de 31,4. O que explica isso? Primeiro, eu posso te falar do que não explica. O que eu quero dizer? Os juros não explica todo o movimento do mercado de fundos imobiliários. Embora muita gente o precifique como renda fixa, isso não é um ativo de renda fixa e não é só a taxa de juro que impacta e que explica os movimentos desse mercado. Então a primeira explicação é essa, juro não explica tudo. A segunda explicação possível é que essa função aí de menos juros, mais renda variável, mais valorização do mercado de renda variável, não é linear. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar para o gráfico, por favor, produção. Olha aqui, ó. Sai de 13,75 e vem para 7. Ganhar 13% no mole, investindo no Tesouro Selic, num CDB de um banco médio e tal, 13,75% sem fazer nada. É bom e é melhor do que ganhar 7%. Só que 7 ainda é juro pra caramba. Então começa a ter uma reacomodação, o dinheiro começa a sair da renda fixa para a renda variável, mas muita gente resiste e permanece lá na renda fixa. Afinal de contas está ganhando 7% ao ano, acha que ainda é suficiente para ele, além de uma desconfiança de que o juro voltasse a subir, porque essa é a terceira vez que a gente tem juros abaixo do patamar de 10% nesse país. Nas outras 2 vezes houve altas expressivas, né? Aí vem o ano de 2018 quase inalterado, aí vem 2019, sai de 6,5 para 4,5. A queda é menor do que em 2017, só que o efeito é muito diferente. Agora não tem ninguém satisfeito em ganhar 4,4 na verdade, né? 4,5 a Selic meta, CDI está em 4,4. Não tem ninguém satisfeito em ganhar 4,4 bruto. A renda fixa começa a cumprir a função dela, que é preservar valor. O que a gente tinha antes, aqui ó, num cenário como esse, é uma tremenda anomalia em que a renda fixa multiplica patrimônio. A renda fixa no mundo inteiro ela serve para conservar. Todo mundo tem uma parte do patrimônio para conservar. Não é só quem tem um perfil conservador. Seja lá qual for o seu perfil, sua circunstância de vida, uma parte da sua grana você quer guardar para um objetivo de curto prazo ou de médio prazo. Já quem está aposentado, talvez queira guardar e preservar 100% do seu patrimônio. Mas todo mundo tem algo para preservar. E aí, aonde esse dinheiro encontra o melhor lugarzinho? Na renda fixa, principalmente, no nosso caso, na renda fixa pós-fixada, que não te oferece risco de grande oscilação de preço. Aliás, risco muito baixo disso. Só que antes a gente tinha uma anomalia. Você fazer uma aplicação de renda fixa muito conservadora, com baixíssimo risco, e multiplicava o seu capital muito rápido. Isso não faz sentido em qualquer país do mundo. Agora, as coisas se encontram. Ó. Se você quer conservar dinheiro, significa então que você vai ficar satisfeito em não perder dinheiro. Você coloca lá e vai ter 4,4% ao ano, que é um pouco acima da inflação. Está ótimo para esse objetivo, que é não perder. Agora, se você quer multiplicar o seu patrimônio, aí você precisa empreender, você precisa alocar o seu dinheiro, o seu patrimônio nas atividades econômicas. Então, ou você monta um próprio negócio, ou você financia empreendedores via mercado de capitais. Então, aí você vê um deslocamento muito grande do dinheiro que estava lá dormindo, quentinho, gostoso na renda fixa, para ter que começar a se mexer e trabalhar na renda variável. Então, ou você monta o seu negócio,
ou você vai lá e compra ações de grandes empresas negociadas na B3, ou compra cotas de fundos imobiliários, por exemplo, pode também investir em FIPs e em outras possibilidades, mas para ficar no nosso mundinho, quando você compra cotas de um fundo imobiliário, principalmente numa oferta pública, esse dinheiro está chegando na economia real, está financiando empreendedores. Ou alguém vai pegar esse dinheiro e vai construir um imóvel, ou alguém está vendendo um imóvel que foi construindo para esse fundo imobiliário e o dinheiro está circulando e estimulando empreendedores na economia real. Com taxa de juro baixa, é isso que acontece. Então, eu trouxe essa imagem aqui, eu bolei essa ideia, que eu acho que resume muito bem o que foi o ano de 2019, não só nos fundos imobiliários. Com taxa de juro num patamar de 5%, 4,5% ao ano, agora a renda variável vai ter que penetrar o mais difícil de todos os perfis, que é o conservador. Antes o perfil conservador tinha 100% de renda fixa. Agora já não é bem assim. Mesmo um perfil conservador vai ter que ter alguma coisinha de renda variável lá. Quanto exatamente? Eu não sei. Isso depende sim de uma análise muito caso a caso. Mas 5%, 10% do seu perfil, se você é muito conservador, já deveria estar em renda variável. Já um moderado já vai para 40%, um arrojado vai para mais do que 50%. Isso é uma situação muito nova no nosso país, mas que não é nova na maioria dos países desenvolvidos. Então a gente tem aonde se referenciar e estudar. O que eu tenho dito é que com a taxa de juros no patamar que está, finalmente teoria e prática se encontram aqui no Brasil. Porque antes a teoria não fazia muito sentido. Assim, putz, por que eu vou ter muito em renda variável se eu posso multiplicar o valor na renda fixa? Agora não, renda fixa conserva, renda variável é que multiplica. Multiplica sempre, é fácil, é só pôr dinheiro na renda variável que vai subir? Claro que não, óbvio que não. Eu acabei de falar que as suas opções são ou montar um negócio ou financiar empreendedores via mercado de capitais. Se você montar um negócio, você tem certeza que vai dar tudo certo, que você não vai quebrar? Então a mesma coisa quando você faz investimento em renda variável no mercado de ações ou no mercado de fundo imobiliário. Você nunca tem certeza que tudo vai dar certo, tá? Você assume mais risco em troca de uma possibilidade de retorno maior. Que retorno maior? Maior do que 4,4% ao ano. Agora, quando tinha que ser maior do que 13,75% ao ano, 14,25%, ficava muito pouco atraente assumir esses riscos. Agora não, agora faz mais sentido assumir esse risco e ele passa a ser quase que necessário, porque simplesmente ter 100% do CDI já não te sustenta ou não te aposenta mais. Então essa é a grande imagem do ano de 2019, na minha opinião. Tá bom, vamos fazer aquela reflexão sobre preços. Quer dizer, ver crescer, ver chegar a praticamente 600 mil investidores, é algo que a gente quer, que a gente torce e acredita que esse movimento está só começando. Até porque a nossa história enquanto país com taxa de juros baixa também está só começando. Mas isso não significa que se o mercado vai crescer, que os preços vão crescer o tempo todo e continuamente. A gente precisa fazer uma diferenciação importante entre cotação, preço e mercado. Dá uma olhada aqui, ó. Peguei ontem à noite no Clube FI essa tabela, já vou te explicar ela. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Eu ordenei lá no Clube FI e peguei os 10 fundos com o maior número de cotistas. Então tá aí o critério, não viaja, não acha que eu escolhi um fundo para falar desse ou aquele fundo especificamente. Peguei lá os com o maior número de cotistas, ponto, sem mistério em relação a isso. E aí fui dar uma olhada na relação entre o preço e o valor patrimonial deles. Olha lá, 1,27, 1,56, 1,16, 1,27, já te falei disso várias vezes. Isso significa dizer o quê? Que este preço de R$ 192 que estava ontem, ele significa um ágio de 27% sobre o valor do patrimônio do fundo. Aqui, ó, fica mais claro de entender isso. Valor de mercado, que é a última cotação multiplicado pelo número de cotas. Valor de mercado deste fundo, por aquele preço de 192, é de 4 bi e 500 milhões. Mas quanto vale o patrimônio do fundo de fato? Vale 3 bi e 600 milhões. Opa, então quem está comprando cota agora está pagando 4 bi e meio por algo que vale, de acordo com os laudos de avaliação tal, 3 bi e 600. O mercado é bom? É bom. Fundos como esse, a maioria desses que a gente está vendo na tela, tendem a crescer ainda mais? Sim, tendem a crescer ainda mais. Vão valorizar para sempre, constantemente? Não, claro que não. Então, cuidado com essa relação de preço
Preste atenção no que você está pagando. Agora há pouco, na abertura, eu estava falando dos fatos relevantes. E aí disse lá, o fundo tal comprou o imóvel tal por tantos milhões. Você não se pergunta, será que ele pagou um bom preço? Será que ele pagou caro por esse imóvel? Provavelmente você faz essa pergunta quando vê um fato relevante desse. Então por que você não se pergunta se você não está pagando caro pela cota do fundo imobiliário quando você compra em bolsa? Percebe? E quando eu falo você, eu não quero dizer que todo mundo que está assistindo faz isso. Eu sei que tem gente que já está ligado, já está antenado nisso. Não é todo mundo, não é a maioria, mas eu quero estabelecer aqui essa conversa direta de que ou você evite comprar ou que você consiga reafirmar esse conceito, esse olhar de que está caro. Por quê? Porque é difícil. Eu sei que é difícil. Você fala, Arthur, tá bom, tô vendo que está tudo acima do patrimonial, mas está subindo, todo mundo está comprando, eu vou ficar de fora. Sim, você vai ficar de fora, porque se você já identificou que está caro e ainda assim continua comprando simplesmente por acreditar que amanhã vai estar mais caro, esse comportamento ele é muito conhecido. Isso chama bolha. Eu não estou dizendo que tem uma bolha no mercado de fundos imobiliários, eu estou te dizendo como evitar entrar num movimento de bolha. Se você acredita que está caro e compra porque acha que amanhã vai estar mais caro ainda, isso é movimento de bolha. Se você discorda de mim e não acha que está caro e vai comprar porque acha que tem fundamento para isso, que o mercado mudou de patamar, que a situação atual é muito diferente das outras, então tá tudo certo. Vá lá e invista. E eu torço para que você esteja certo e eu esteja errado, tá? Mas o que eu estou dizendo e diferenciando, eu não estou falando que tem uma bolha neste mercado, eu estou te mostrando o que é comportamento de bolha. Se você faz uma análise, acha que não está caro e que vale a pena investir, tá tudo certo. Se você faz uma análise, acha que está caro e vai comprar mesmo assim porque todo mundo está comprando e tende a subir mais, isso é movimento de manada, isso é comportamento de bolha, tende a não terminar bem. Mas olha lá, vou continuar na tabela aqui. Por que os preços estão assim? Quando a gente vê aqui o yield, yield do último mês e o yield dos 12 meses, essa é a análise mais interessante na minha opinião, você vê que está tudo pelo menos acima lá dos 4,4 do CDI. Então isso aqui ampara essas cotações. Lembra quando o Nod esteve aqui recentemente? Ele ajudou, fez essa análise, mostrou que os preços não estavam descolados em relação ao que se tem na renda fixa, que tem algum ganho aí, algum prêmio de risco. Está aqui, tá confirmado nessa análise simplista que a gente está fazendo aqui. Os yields são acima dos 4,4 bruto da Selic, por exemplo. Fora que líquido vai ser muito menos do que isso, né? Qual o problema disso aqui? É que quando a gente faz essa análise, a gente compara fundo imobiliário com renda fixa como se fossem as duas coisas iguais, uma classe de ativo de renda fixa. E fundo imobiliário não é um ativo de renda fixa. O que você compra quando compra a cota de um fundo imobiliário? Você compra um patrimônio. E o patrimônio está aqui, o valor do patrimônio está aqui. E você está pagando este preço aqui. Pergunte-se se você faria esse negócio se não fosse em bolsa. Você compraria aqui, no caso do HGLG, você pagaria 2 bilhões e 300 por um patrimônio de 1 bilhão e 500? Se você não faria isso num imóvel, num carro, ou num celular, ou qualquer coisa assim, não faça isso no mercado de fundos imobiliários. Essa ideia de que mudou de patamar, esse é o novo normal, olha, infelizmente eu tenho uma notícia para te dar, não é verdade. As coisas vão buscar racionalidade, os preços vão buscar os fundamentos. Quando? Não sei, ninguém sabe, mas quando você identifica, é bom ficar alerta. E aí muita gente me critica, principalmente porque eu falo muito desse índice preço sobre valor patrimonial e não falo que essa é a sua única base para tomar decisão. Pelo contrário, isso aí vai ser a terceira, quarta coisa que você vai olhar. E aí eu fiz o seguinte, peguei também lá no Clube FI a relação do preço sobre o valor patrimonial desses vários fundos aqui do Credit Suisse. Por quê? Você já vai entender por quê. Porque na semana passada eles soltaram um fato relevante de todos esses, falando da reavaliação patrimonial de todos esses fundos. Então, olha que legal. Muita gente tem dito o seguinte, não tem problema pagar acima do patrimonial, porque o valor patrimonial está atrasado. Ele é lá do começo do ano passado ou do fim do ano anterior.
E ele está, ou do começo desse ano ou do fim do ano passado, né? Então ele está muito defasado, porque a economia melhorou e na reavaliação os imóveis vão subir. Se você divide o preço pelo valor patrimonial e dá algo muito acima de 1, tem duas formas disso um dia voltar para próximo de 1. Ou o preço tem que cair, ou o valor patrimonial tem que subir. E aí muita gente está dizendo que o valor patrimonial vai subir e vai equacionar essa aparente diferença, esse aparente descasamento. Tá bom. Então, na semana passada, o Credit Suisse divulgou aqui fatos relevantes de todos esses fundos com as reavaliações. HGLG, que com os dados que estão no Clube FI, que ainda são de outubro, estava com um ágio de 56%, houve uma reavaliação para mais 5% do patrimonial. Mais 5%. Então, o preço está 56% acima do patrimonial. O patrimonial foi reavaliado em dezembro desse ano. Subiu 56% de um ano para o outro? Não, subiu 5% de um ano para o outro. HGRE, que estava negociado lá com dados de outubro a 1,3%, subiu 10%. CBOP11, que estava com 17% de ágio, subiu 8% de ágio, de patrimônio de um ano para o outro. O único caso em que a reavaliação superou esse ágio que estava acontecendo em bolsa foi aqui, ó, no GRLV. Estava com 17% de ágio, a reavaliação veio com 20% a mais, né? Reavaliou o patrimônio para mais do que 20%. Então, em breve, você vai olhar isso aqui em sites como o Clube FI e vai ver uma relação 1 para 1, né? Ou até um pouco menos, 0,9 alguma coisa. Olha, até o HGPO, que teve uma reavaliação de mais 35%, ficou abaixo do ágio com que ele estava sendo negociado. Então, isso significa dizer o quê? Significa que, por mais que a gente entenda que com taxa de juro baixo esse movimento todo está só começando, a economia vai melhorar, vai expandir, os ativos tendem a valorizar, os aluguéis tendem a aumentar, se você está pagando 30%, 40%, 50% acima do valor de hoje, você está antecipando esta melhora. Não é comum um negócio valorizar 30% de um ano para o outro, um ativo real na economia valorizar 30% de um ano para o outro. Então, o que você está fazendo? Pagando hoje algo que, se tudo der certo nos próximos 2, 3, 4 anos, aí vai chegar no preço que deveria ter feito um negócio. Bom, por que está pagando hoje e pagando mais? Isso inverte a lógica dos juros, né? Você não deveria ter um desconto para desembolsar algo que só vai acontecer no futuro? Você está pagando o ágio, que é o inverso de receber juros quando você desembolsa valores. Então, cuidado com esta empolgação. Olha que interessante, essa tabela está aqui no site do Quineia, do KNRI. O pessoal lá do Quineia deixa essa tabela disponível com dados de todas as emissões de cotas do fundo. Então, desde a primeira, que foi em 2010, depois 11, 2012, 13, 17 e 19. E aí tem um monte de informação, eu quero me concentrar nisso aqui, ó. Quem investiu lá em 15 de nove de 2010 está tendo um retorno hoje equivalente a 172% do CDI. Que é isso? Quem pagou R$ 100,58 na cota lá em 15 de nove de 2010, hoje, que está 192, isso equivale a quase 172% do CDI. Depois, quem comprou em 8 de 7 de 2011, está tendo 155%. Na terceira emissão, a 122, está tendo 140 do CDI. Enfim, performances acima do CDI, que é o mínimo que deve acontecer quando você investe num ativo de renda variável, num ativo que tem mais risco do que o CDI. E aí tem uma emissão aqui, ó, a única, que perde para o CDI. Ela está rendendo o equivalente a 76% do CDI. Todas essas informações, então, são públicas, estão lá no relatório do Quineia. Aí eu vou ao site do Clube FI, e procuro a relação preço sobre valor patrimonial histórica deste fundo. Olha que coincidência. Esta emissão de 2013, que é a única que está rentabilizando abaixo do CDI, foi uma emissão feita quando o fundo estava a 1,33 do patrimonial. Ele tinha 33% de ágio em relação ao preço do patrimônio. Nas outras, ó, chegou a 1,15 aqui, 1,10, 1,04, 1,06. Eu sempre falo por uma questão de observação, que acho que 1,10 ou 0,90 é o mesmo que 1. Então, com exceção dessa aqui a 1,15, todas as demais estavam praticamente no mesmo preço, no mesmo valor comparativo. Agora, a de 2013 não, estava muito acima, estava um ágio muito grande. Parece com isso que a gente está vendo aqui, ó. Mudou de patamar e este é o novo normal?
Em 2013 tinha gente que pensava isso também. O que acontece depois? O que acontece depois é o que acontece com as coisas, o que acontece com a vida. Olha o IFIX, depois de 2013. Cai, passa um longo período ruim, depois sobe, depois cai de novo. Assim, as coisas não valorizam sempre e constantemente. O Nod tem feito uma publicação interessante nas redes sociais, fazendo até uma brincadeira, né? Assim, estamos há tantos dias sem queda no IFIX. Eram 29. Hoje ele vai publicar lá, estamos há 30 dias sem queda no IFIX, caso o pregão feche ainda em alta. Você acha normal algo valorizar 30 dias seguidos? Simplesmente valorizar 30 dias seguidos? Claro que não é normal e claro que não vai ser assim para sempre. Também não significa que vai tudo cair, desabar, que o mercado está ruim, que você tem que ficar preocupado. Não é isso. É só não pagar caro nas coisas e tomar cuidado para não se empolgar, para não entrar num movimento muito exagerado. Antes de eu ir para o encerramento, mais importante do que essa questão de qual preço pagar, e essa você pode discordar de mim, tá tudo certo se você discordar de mim, é tomar cuidado com essa questão de flipagem. Tem acontecido também nos últimos tempos de faz uma oferta pública de um fundo imobiliário e no primeiro dia de negociação ele sobe 10%, 15%, 20% e aí as pessoas vão lá e vendem no primeiro dia de negociação. Isso é o que se chama de flipar. É fazer um investimento num fundo imobiliário não pensando no longo prazo e sim em vender no primeiro dia e vender com lucro. É o que todo mundo acredita. Bom, o que justifica alguma coisa valorizar 5, 10, 20, 30, 40% no primeiro dia? Nada. Nada justifica. Não tem como explicar uma valorização dessa. Então, se nada justifica, não tem fundamento para isso. Só que aí acontece uma vez, acontece duas, acontece 3, faz 30 dias que não cai fundo imobiliário, acontece 10 vezes e cada vez mais gente começa a fazer a mesma coisa. Comprar em bolsa sem se preocupar se está caro porque acha que vai subir mais, ou reservar muito mais dinheiro do que tem na oferta pública, porque acha que vai ter um rateio grande, vai ter uma alta grande e que mesmo não fazendo sentido, como todo mundo faz e está acontecendo o tempo todo, ele vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Ora, esse movimento é igual em todos os mercados, isso é uma condição humana, é uma condição de comportamento. É isso que explica os ciclos do mercado imobiliário, não é? Quando está subindo o preço de imóvel, todo mundo quer construir, até a hora que todo mundo percebe que exagerou e aí os preços começam a cair, aí ninguém mais quer investir, quando é hora de virar e começar a investir, ninguém quer. É a mesma coisa em imóvel, em bolsa, em soja, em ouro, tudo igual, tudo igual. Então, o que eu estou dizendo? Que se você vai lá e compra em bolsa, paga mais caro, pode ser que você tenha um resultado menor do que o CDI, pode ser que você perca um pouco de dinheiro, isso não vai ser um grande impacto na sua vida, até porque tem lá o rendimento mensal caindo todo mês. Agora, nas ofertas públicas, se você tem um dinheiro X e você reserva 2, 3, 4 vezes esse valor, acreditando que vai ter um rateio muito grande, que as cotas vão subir milagrosamente para sempre no primeiro dia e que você vai simplesmente vender isso com lucro, vai dar tudo certo, vou te dizer que um dia não vai dar certo. E eu não sei que dia é esse. E aí você tinha 10, reservou 50, e aí a corretora te avisa, ó, os 50 que você reservou foram confirmados, você tem que pagar. Você fala, não tenho para pagar. Ela fala, azar seu, você tem que pagar. E aí você vai ser executado como uma dívida qualquer. Vai ter que dar um jeito, vender seu carro, seu imóvel, qualquer coisa assim. Não vale o risco fazer esse tipo de operação, essa flipagem, essa mágica de achar que você vai alavancar com o dinheiro dos outros e vai dar tudo certo o tempo todo. Não vai dar certo. Arthur, quando que vai parar de dar certo? Sei lá, cara, se eu soubesse, eu estava de novo na lista da Forbes, eu não estava trabalhando até hoje. Então não faça, simplesmente não faça. Percebe que a relação de risco e retorno não vale a pena. Se a sua relação assim, ó, se der certo eu ganho um pouco, se der errado eu quebro, pô, o que tem de inteligente num negócio desse? Não vale a pena esse tipo de coisa, não faça. Cuidado com essa flipagem aí. Bom, já falei bastante, vamos para o encerramento desse programa. 2019 marca uma mudança de patamar no mercado de fundo imobiliário, independente de valorização, o que tem que fica de legado, que é estrutural e fica para os próximos anos. Fundos muito maiores, com esse grande número de ofertas,
os fundos cresceram pra caramba, vários fundos com mais de 1 bilhão de patrimônio, 2, 3 bilhões de patrimônio, centenas de milhares de cotistas. Isso é muito importante, o fundo ganha massa, ganha relevância na economia. O Pão de Açúcar procura Rio Bravo, o Walmart procura o Credit Suisse, o mercado todo vai se consolidando e o fundo imobiliário deixa de ser uma promessa e vai, de fato, encontrando o seu lugar na economia. Isso é estrutural, isso dificilmente volta, entende? Preço volta, mas esse tipo de condição de um produto mostrar a sua real função e o que as pessoas podem ganhar com ele na economia, isso dificilmente anda para trás. Novos segmentos, cada vez mais novos segmentos chegando ao mercado de fundos imobiliários. Onde tem imóvel tem negócio, onde tem imóvel pode ter fundo imobiliário, então é bom que tenha cada vez mais. Por que é bom? Porque você tem mais opções de diversificação do seu portfólio. Novos gestores, os gestores que já existiam se consolidando e novos gestores chegando com outra expertise, gente que já era do mercado imobiliário, gente que já era do mercado de capitais, cada vez mais gente chegando, estudando, colocando novas práticas, isso é bom para todo mundo. Muito mais investidores, muito mais liquidez, e liquidez é sempre importante. O que deve seguir para 2020? O que me deixa animado em 2020? O fundo imobiliário, o IFIX, vai valorizar outros 30% em 2020? Eu tenho quase certeza que não. E se você acha que é isso que fez fundo imobiliário um bom investimento esse ano, o fato dele ter subido em 30%, vai estudar, vai entender por que você deveria investir. Porque nada valoriza 30% ao ano constantemente. O que deve ser de bom em 2020, que deve ser estruturante nesse mercado? Novos índices de fundos imobiliários, além do IFIX, o Banco Inter já anunciou alguns novos índices e tem mais gente, a própria B3, que eu saiba, pensando em criar outros índices. Você já vai ver daqui a pouco no próximo slide o quanto isso é importante, quanto ter mais índices. Além do que, índices para que se possam criar ETFs, que são fundos de índice que replicam aquele índice. É como se você pudesse, ao invés de ter que escolher o fundo A, B ou C, simplesmente escolher investir no IFIX. Isso facilita muito a vida, isso vai ser útil para muita gente. Tem um monte de cotista que está aí falando, ETF é uma porcaria, porque o índice nunca é bom, porque isso, porque aquilo. Você tem toda a razão de pensar assim. Mas são 570 mil investidores para 200 milhões de brasileiros e tem alguns milhões e milhões de brasileiros que discordam de você e que também estão corretos em discordar de você. Tá? Não é a minha visão que é sempre a mais correta. E se você facilita a ponto de entregar um ETF para que uma pessoa fale assim, tá bom, eu entendi que eu tenho que ir para a renda variável, entendi que meu primeiro passo na renda variável deveria ser fundo imobiliário, mas eu não sei ou eu não quero dedicar tempo escolhendo. Então eu compro um ETF que replica um índice e facilitou a minha vida. Isso tem um potencial de trazer muito mais gente, mais dinheiro, mais liquidez, mais investidor, mais crescimento para o mercado de fundo imobiliário. Sou muito otimista com a possibilidade de chegar a ETFs no ano que vem. Estudo para implementação de aluguel de cotas. Isso ajuda muito na arbitragem de preços, a trazer os preços mais para a realidade, evitar distorções, porque além de comprar quando você acha que vai subir, você pode vender quando você acha que vai cair, mesmo que você não tenha. Mesmo que você não tenha aquele fundo, você acha que está caro, você pode alugar de alguém, vender e esperar cair. Uma provável continuação do crescimento do patrimônio dos fundos, com um segmento uma continuação dessas ofertas públicas, mais dinheiro entrando, mais gente, mais investidores, mais institucionais inclusive, e mais liquidez. É isso que, de uma maneira bem ampla, eu acredito que a gente vai ver acontecer em 2020. Depois, para terminar, como estava a situação do IFIX no ano? Ele estava lá em terceiro lugar, abaixo do índice de BDRs e do índice Ibovespa. Hoje, isso é fechamento de ontem, hoje, pelo que eu vi, o Ibovespa estava caindo e o IFIX subindo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você me ajude a pentelhar a imprensa em geral, porque isso é uma briga eterna do Sérgio Beleza e que eu compartilho, que a gente chega lá no fim do ano ou no meio do semestre, vem sempre aquelas listas, né? E eu sei, você que é jornalista está falando, é um saco fazer essa lista. Tudo bem, eu sei, mas se você vai fazer essa lista, inclua o IFIX lá. Já passou da hora de entender que fundo imobiliário é uma classe de ativos relevante no nosso mercado. Então não é possível sair uma lista de fim de ano com os melhores investimentos de 2019 ou com os piores, seja lá qual for, e que não mencione o IFIX em alguma posição.
Se você ler uma lista dessa e não tiver o IFIX, manda um comentário lá, acha o e-mail do jornalista, pentelha ele e fala, ó, você esqueceu de colocar o IFIX esse ano. E por que é legal ter mais índices além do IFIX? A gente está vendo aqui, ó, o IFIX provavelmente vai bater o Ibovespa, se for pelo menos considerando o movimento de hoje, né? Mas o Ibovespa é um índice amplo, assim como o IFIX é um índice amplo. Vamos olhar para outros índices de bolsa? O índice só das ações small cap subiu 58% até ontem. Só das ações de consumo, 57%. Olha o Ibovespa aqui, ó, em relação a ações do índice de dividendos, consumo, small caps. Então a gente consegue enxergar melhor, estratificar um mercado quando tem mais índices. Se além do IFIX a gente começar a ter o índice dos fundos de papel, dos fundos de varejo, dos fundos de hospital, dos fundos de shopping, pois seria muito legal para a gente também conseguir fazer uma leitura mais detalhada do mercado. E como o mundo não é só bolsa nem fundo imobiliário, ó, também teve no ano o ouro, IMAB, que é as NTNBs em geral, IDA, é o índice de debêntures da Ambima. Debenture teve muito em voga esse ano também, né? Essa migração não precisa ser da renda fixa para renda variável, tem um passo no meio que é da renda fixa para renda fixa, de crédito privado. E as debêntures são também uma alternativa a isso. Quando a gente olha aqui, ó, o índice geral de debêntures, que seria como o Ibovespa desse mercado, subiu 8%. Mas se a gente vai ver só o índice de debêntures atreladas ao IPCA, subiu 12%. O geral 8%, mas só o IPCA 12%. E assim vai. O dólar não foi um bom resultado no ano, mas é importante ter alguma exposição lá. E o CDI, no geral, fechando o ano aí em 5,9%. É isso, então lembre de cobrar o seu jornalista e você, jornalista, lembre-se de incluir o IFIX na sua matéria de fim de ano. Vou ficando por aqui, dizer que foi uma honra, um prazer, foram 50 programas fundos imobiliários esse ano, 50 programas, foram mais de 40 convidados que ajudaram a mim e a você a entender melhor e aprender mais sobre o mercado de fundo imobiliário. Então, obrigado você pela companhia. Pessoal da produção toda aí, obrigado. Não daria para fazer nada sem vocês. Tem uma equipe aqui no Infomoney que vocês não têm noção do quanto esse pessoal é bacana, se esforça para a gente fazer isso melhor. Por isso que eu tenho que me esforçar para fazer melhor também, respeito a eles. E aí você pode falar, putz, mas aí o mercado de 2020 e tal, o que você acha que vai ser? Qual o segmento? Vamos deixar 2020 para 2020, ó. Dá uma olhada na sua tela. O Infomoney preparou uma semana onde investir 2020, vai ter entrevistas com grandes nomes, com gente muito mais gabaritada do que eu, inclusive, para te falar sobre tudo isso. E eles vão cobrir todos os mercados, inclusive o mercado de fundos imobiliários, e eu vou participar de um painel de fundos imobiliários. Vai ser de 13 a 17 de janeiro, basta você entrar lá no site do Infomoney, tem que deixar o seu e-mail, fazer um pré-cadastro, e aí você vai assistir programas sensacionais com muita gente boa para discutir o que esperar de 2020 e aonde ancorar as nossas expectativas. Então vamos deixar 2020 para 2020. Agora eu vou pensar em me recolher, viajar, tirar férias, tomar uma que eu estou precisando. Desejo que você faça o mesmo e que comece o ano bem carregado. Muito bem recarregado, né? Bateria recarregada. Muito obrigado por tudo, pela companhia ao longo desse ano e um ótimo 2020 para você. A gente volta a se ver no dia 17 de janeiro. Até lá eu vou descansar. Descanse também. Grande abraço para você.